Então, aqui a gente tem uma última propriedade que a gente vai estudar, que se o x e o x1 e x2 são independentes, dado y, e a gente está tomando a esperança de x1 vezes x2 transposto dado y, então isso aqui vai ser simplesmente a esperança de x1 dado y vezes a esperança de x2 dado y transposto. Então, basicamente, se o x1 e o x2 são independentes, e a gente está multiplicando eles, então a esperança da multiplicação é o produto das esperanças. E essa é uma propriedade que vai ser extremamente útil quando a gente for estudar algumas medidas para medir a dependência entre as variáveis x1 e x2. Certo? Então a gente pode agora ver um exemplo. E a gente poderia aqui estar interessado em calcular. Então, a gente tem essa distribuição aqui para x e y. Vamos para a lousa para conseguir calcular ela. Então, a gente tem que f de xy é igual ao que? E elevado a menos x, e elevado a menos y, indicadora de x maior que zero, indicadora de y maior que zero. Então, se a gente fosse rearranjar os termos, a gente veria que esses dois termos podem ser escritos como um h1 de x, e esses dois termos podem ser escritos como um h2 de y. E daí, quando a gente escreve dessa forma, a gente vê que x1, ou melhor, que x é independente de y. Certo? Então, o x é independente de y, então se a gente fosse calcular a esperança de x vezes y, a gente sabe pela propriedade que a gente viu anteriormente, que isso vai dar a esperança de x vezes a esperança de y. E daí a gente poderia simplesmente calcular a marginal de cada um deles, mas a gente viu anteriormente nessa aula que tanto x quanto y são exponenciais de parâmetro 1. Então, isso aqui vai dar simplesmente 1 vezes 1, que é igual a 1. Então, usando essa propriedade, a gente conseguiu calcular a esperança de x vezes y de uma forma mais fácil. E daí agora a gente pode simplesmente fazer alguns exercícios para revisar esses conceitos.